Vamos ao Curso Fé. Muito bem, essa é a lição de número 24 do módulo 1 do Curso Fé, módulo 1 Determinação. E essa lição 24ª tem por título Servindo com Alegria. A falta de ensinamento faz com que muitas pessoas sejam derrotadas e vencidas pelo sofrimento. Aqueles que não conseguem vencer as tentações, quase sempre, ficam frios na fé, tornando-se até mesmo inoperantes no Evangelho, e quase sempre essas pessoas desanimam em buscar o Senhor. É grande o número de pessoas que estão nessa situação. Já não se vê nelas o brilho da salvação. A fé dessas pessoas é uma fé fraca, desiludida, e que não produz desejo algum nos sofredores que estão ao seu redor, de buscarem o Senhor. É quase um desestímulo aos outros que precisam se chegar a Deus. Há alguns que só não abandonaram a Deus por medo do inferno, mas em suas vidas não há mais o mínimo sinal de que servem ao Senhor. Vamos entender isso aqui. Quando a pessoa não tem um ensinamento, ela não foi ensinada de maneira correta, ela não possui entendimento de como as coisas espirituais funcionam, ela é derrotada, ela é vencida pelos sofrimentos. E se ela não consegue vencer as tentações, ela normalmente fica fria na fé, ela torna-se até mesmo inoperante no Evangelho, e quase sempre ela fica desanimada em buscar o Senhor. Você pode chegar a contar que Deus está fazendo milagres. Essa pessoa, ela criou dentro dela uma tristeza tão grande, um desapontamento, que ela não se anima em levantar e buscar a sua bênção. E olha, nessa situação, não é pequeno o número de pessoas, não, é grande. Eles agiram sem ter conhecimento de causa. Não foram ensinados a determinar a bênção. Resultado, hoje estão completamente derrotados e são pessoas infelizes, pessoas que possuem uma fé fraca, desiludida, uma fé que não produz desejo algum naquelas pessoas que cercam a ela de buscarem o Senhor. Deveria ser diferente. A gente deveria viver de uma maneira tão brilhante, tão vitoriosa, que todas as pessoas que nos cercam deveriam ter o maior desejo de buscar a Deus. Não, eu quero esse Deus. Não, eu quero esse Deus. Eu preciso desse Deus. Então esse desejo deveria estar na vida deles. Mas quando a pessoa não transmite nada, ela não tem nada para mostrar para os outros não sentem o desejo. Olha, tem muita gente, vamos falar o que é verdade, que só não abandonou a Deus por medo do inferno. Mas na vida delas não há o menor sinal de que elas servem o Senhor. Elas vão para trabalhar, agem exatamente como agem os incrédulos. Elas vão às compras, saem de férias, elas fazem tudo igual as outras pessoas fazem. Só que aos domingos, pela manhã ou à noite, elas vão na igreja dela. Cumprir uma obrigação, porque elas pensam que se não forem lá, elas poderão um dia ser lançadas no inferno. Não, isso não é cristianismo. Não há sinal da vida de Deus nessas pessoas. Está tudo errado. Os incrédulos têm que olhar para nós e ver Deus em nós. Ver como? Porque nós estamos desfrutando saúde, nós estamos prosperando, nós enfrentamos a vida com uma coragem, com uma determinação, mas a maioria dá um péssimo testemunho. E olha, vão dar contas a Deus, hein? A conduta dos filhos de Deus. Viver reclamando, emburrado e sem demonstrar alegria, não é o tipo de conduta que o Senhor Deus espera que os seus filhos tenham. Diz a Bíblia que os filhos de Deus devem servi-lo com inteireza de coração e com alegria. Salmo 100, versículo 2 diz: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Você tá vendo aqui como é que as coisas são diferentes?
Tem cristão, você conversa com ele 1 hora, ele não demonstra a vida espiritual. Ele vive emburrado, cara fechada, desconfiado de todo mundo. Ele acha que a pessoa que chega para ele vai passá-lo para trás. Ele não está servindo a Deus. Não, missionário, mas nesse mundo cheio de tantas coisas erradas, a gente tem que estar de olho aberto. Meu irmão, nós temos que, nesse mundo cheio de tantas coisas más, nós temos que servir a Deus, servir a palavra. A palavra, logicamente, que ela diz, orai e vigiai. Sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Mas não quer dizer que você tem que ficar aquela pessoa desconfiada de todo mundo que chega ao seu redor. Ao contrário, mesmo que ele seja um marginal, mesmo que ele veio para lhe roubar, você serve o Senhor, você transmite a palavra de Deus e olha, aquela pessoa vai ver uma diferença. O padrão da conduta do cristão é servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto. É assim que Deus quer que nós o sirvamos. É assim que Ele quer que nós nos apresentemos diante dEle. Mas ao invés de canto, as pessoas se apresentam com choro. Ao invés de alegria, se apresentam com a cara amargurada, emburrada. Não. Deus não quer esse padrão de conduta. Não podemos servir a Deus com o semblante derrotado e o espírito amargurado, servindo só para evitarmos de ir para o inferno. Não. Nós devemos servi-lo com alegria, com disposição, porque nós somos filho dele e porque ele venceu todas as coisas para que nós fôssemos livres. O cristão sempre deve ter um sorriso na face. O cristão sempre deve ter uma palavra de ânimo, de estímulo. O cristão sempre deve ter um extintor de incêndio na sua boca, para quando a pessoa chegar, a situação está difícil. Não, a palavra de Deus diz isso. Não, eu vou cometer uma loucura. Que isso? Você vai arranjar uma loucura maior para você, um problema maior? Venha para Jesus. Jesus tem uma vida boa para você, então Ele dá aquele testemunho, Ele dá aquela palavra de sabedoria, que não é aquela palavra teológica, aquele peso teológico das palavras, mas a Bíblia diz, você conhece Jesus, olha, cuidado. Não, a pessoa então fala com a tranquilidade, a pessoa fala com a sabedoria, que os outros dizem, essa pessoa realmente tem algo diferente. Tem. Ela está servindo ao Senhor com alegria, ela está servindo ao Senhor com interesse de coração. Um mandamento. Aquele que serve a Deus, ou seja, que vive a palavra, tem motivos de sobra para viver alegre. Mesmo em meio às maiores perseguições, ele deve alegrar-se. Diz a palavra de Deus, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Jesus falou, está registrado em Mateus 5, 11 e 12. Vamos estudar isso aqui, isso é um mandamento de Deus. O Senhor Jesus diz que mesmo quando as pessoas nos injuriarem, e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra nós, que nós não devemos ficar tristes. Missionário, isso é impossível, verdade. Quando você começar a ser injuriado, olha, as pessoas perseguirem você, inventarem tudo que é falso, mentindo, eles acusarem você daquilo que você não é, que você não fez. Quando chegar a esse ponto de extrema, vamos dizer assim, de extrema aprovação, você deve exultar e deve alegrar-se. Por quê? Porque você é uma pessoa ruim da cabeça, que não vê o que uma perseguição, o que uma injúria, o que uma mentira pode fazer com você? Não. Você deve exultar e alegrar-se, porque o seu galardão é grande nos céus. Entenda bem. Porque o seu galardão é grande, sempre vão mentir, vão injuriar e vão perseguir você. Se eles não mentirem, não injuriarem, não perseguindo você, é porque o seu galardão é pequeno.
Então, em qualquer situação, meu amigo, exulte, alegre-se. Não importa aquilo que o diabo preparou, importa a palavra de Jesus na sua vida. A nossa alegria independe dos fenômenos que acontecem à nossa roda. Ela é baseada na nossa posição espiritual e na certeza que o nosso Deus está conosco. Não é se eu tenho fome, nudez, passo frio, não tenho um teto para morar, que isso aí vai fazer eu ficar triste. Não. E também não é porque eu tenho um carro, tenho uma casa, estou com boa alimentação, que eu vou ficar alegre. A minha alegria independe das situações que me cercam. A minha alegria está baseada na minha posição espiritual, eu sou de Jesus, eu estou nele, e na certeza de que Deus está comigo. Sabendo disso, devemos então nos alegrar, pois ainda que tudo ao nosso redor esteja sendo destruído e todos estejam desamparados, desesperados, não tem jeito, o que é que vai ser da gente? Meu amigo, nós temos uma palavra de Deus escrita em Hebreus capítulo 3, versículo 5, que diz: não te deixarei, nem te desampararei. Acabou. Ele não vai me deixar e não vai me desamparar. O resto, para mim, pouco importa. O diabo pode tentar daqui, o diabo pode tentar dali, não vai tocar em mim. Por que não vai tocar? Porque eu estou na palavra de Deus. Eu estou com Jesus. Eu estou certo de que eu tenho uma posição espiritual, eu tenho Deus comigo, Ele não vai me desamparar, não vai me abandonar, e daí? Aconteça o que quiser, o Senhor está dentro de mim e eu estou no Senhor. A nossa alegria prova que somos de Deus. A pessoa que vive com a cara fechada precisa examinar sua vida, pois talvez não seja salva. Aquele que é salvo deve trazer sempre a alegria estampada no seu visual. Lucas 10, 20 diz assim: não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Então, o Senhor Jesus diz que nós temos que alegrar porque o nosso nome está escrito no céu. Olha, aconteça o que acontecer, venha o que vier, quando a nossa casa terrestre for desfeita, nós temos uma habitação eterna com o Senhor. Então nós temos que nos alegrar porque o nosso nome está escrito lá. Aquele que nos persegue, aquele que nos causa mal, coitado, o nome dele não está escrito lá. Ele vai viver 20, 30, 50, 100 anos e vai ter um fim, mas nós não. Nós vamos estar para sempre, sempre ao lado do Senhor nos céus. Claro que ele também vai existir, só que no tormento eterno. Então nós não temos a alegrar porque ele vai para o tormento, não. Devemos até orar por ele e chorar por ele. Mas devemos nos alegrar porque nada vai nos separar do amor de Cristo. Nós estamos com o Senhor e para sempre estaremos com Ele. A alegria é parte do reino de Deus. Entenda bem, a alegria não somente faz parte do reino de Deus, mas o próprio reino do Senhor é alegria. Vou repetir. A alegria não somente faz parte do reino de Deus, mas o próprio reino do Senhor é alegria. Romanos 14, 17 diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, quando nós estamos tomados pela alegria, quando nós estamos felizes, alegres, e nós devemos estar isso 24 horas por dia, meu irmão, nós estamos mostrando parte do reino de Deus. Ele é alegria. A alegria não só faz parte do reino, o reino de Deus é alegria. Quem está no reino de Deus não pode ter a cara empurrada, a cara fechada, aquele bico ou aquela cara de limão azedo. Não, nós temos o reino de Deus conosco, ele é alegria. Vivendo na presença de Deus. Aqueles que de fato vivem a palavra
de Deus vivem em abundância de alegria. Salmo 16, versículo 11 diz: Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há abundância de alegrias. À tua mão direita há delícias perpetuamente. Quer dizer, na presença do Senhor Deus há abundância de alegria. Por que eu não vou pegar a alegria que ali é abundante e vou pegar aquilo que tem em abundância também, mas na presença de Satanás? Tristeza, choro, rancor, inveja, cobiça e tudo quanto é mais sapos e lagartos aí que só sabem destruir as pessoas. Não, na presença de Deus há abundância de alegria. É só eu chegar e pegar a alegria que eu queira. Se eu preciso de uma alegria, lá está a alegria. Se eu preciso de mais alegria, lá tem abundância. Agora, por que eu vou desprezar o que tem diante do meu Deus e vou pegar agora o que tem lá no império das trevas? Não serve. Eu prefiro o que tem no reino do Senhor Deus. Salmo 16, 11, deixa eu ler de novo para você. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há abundância de alegrias, à tua mão direita há delícias perpetuamente. Olha, o cristão que não desfruta da alegria, provavelmente não está vivendo na presença do Senhor. Ele pode dizer, não, eu estou na presença de Deus, Deus está comigo, mas não parece não. E provavelmente isso aí é uma inverdade, uma mentira. A pessoa que está na presença de Deus, ela está no meio de uma abundância de alegria. Chova, faça sol. Haja acusação. Qualquer outro problema, essa pessoa não perde a alegria. Ela sempre está feliz, ela está contente. Há uma palavra na Bíblia que diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Isso é Neemias, capítulo 8, versículo 6, se não me engano. Então a nossa força depende da alegria do Senhor. Meu irmão, o que é que você vai fazer? Bom, eu vou continuar servindo a Deus. Você observou na lição como é que Deus pede que nós o sirvamos? Abra sua Bíblia no Salmo de número 100, versículo 2. Servi ao Senhor com alegria. Olha, se você quiser servir a Deus com cara fechada, com cara emburrada, você não está obedecendo o Espírito Santo. A partir de hoje, você que quer servir ao Senhor, sirva com alegria. O que é servir o Senhor? É assumir a palavra de Deus, é viver a palavra de Deus. Não viva derrotado, não viva de outra maneira. Viva com alegria. Servir ao Senhor com alegria. E quando você se apresentar diante dele, quando você for invocar uma promessa, faça com canto, ou seja, com voz de satisfação. Amém? Vamos passar para a próxima lição?